And we call an old sow, call her a sow, and an old female dog a slut. And a lot of these pretty-faced women around here is lower in the sight of God 10 million times than an old slut dog or a sow. Exactly. E nós chamamos uma velha porca, a chamamos de porca, e uma velha cachorra de cadela, e muitas dessas mulheres de faces bonitas por aí são mais baixas diante de Deus 10 milhões de vezes do que uma velha cadela ou uma porca. Isto é certo. Seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal Desmistificando Bram. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir 3 coisas que vocês possam fazer para nós. Que vocês possam curtir o vídeo, ou seja, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei. Outra coisa, fazer algum comentário e replicar o nosso vídeo, para que o nosso vídeo tenha mais relevância e que possa ter mais alcance. Ok? Dito isto, hoje vamos entrevistar a nossa querida Jennifer Hamilton. Jennifer é americana. Ela ficou na mensagem há aproximadamente 30 anos. Jennifer, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui como a nossa convidada. Seja bem-vinda, Hamilton. I'd like to thank you, Jennifer, to be here to share with us a little bit about the message. Welcome. Thank you so much. I am so happy to be here. Muito obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui. So, how did you come across William Branham's message? My parents were introduced to it when I was 5 years old. Well, meus pais me introduziram às mensagens quando eu tinha 5 anos de idade. We had 2 people that were witnessing door to door, which I feel is kind of unheard of for message people to witness that way, but that's how my parents found out about it. Eu fiquei sabendo que haviam 2 testemunhas, né? Eles costumavam dar testemunhos de porta em porta. Então, 2 testemunhas foram na minha casa e foi assim que eu fiquei sabendo através dos meus pais. And since then, I attended message churches up until I was 30 years old. I completely believed in it, got married in it, intended to stay, with the teachings, but as we know now, eventually kind of left it. But 30 years I spent in the message. Bem, desde dos 5 anos até hoje, né, eu passei 30 anos na mensagem, né, até os 30, me casei na mensagem, eu tinha uma forte crença na mensagem, né, e desde então eu não vivo mais na mensagem, eu estou fora, né. Jennifer, what were the discoveries that led you to leave the message? Yeah, I think just over time, seeing that pastors had a different set of rules and what they were teaching the congregation, I just didn't see the alignment there and the fairness. Perfeito. Vendo o que os pastores ensinavam em cada uma das congregações, né, eu comecei a notar certas discrepâncias. Eu comecei a notar que as mensagens ou os testemunhos, eles não batiam uns com os outros. The biggest one that comes to mind is when I was 10, my father left our family, but my mom was not allowed to remarry, of course, with the message rules. However, I saw pastors' daughters get divorced and remarried and just did not see the fairness that my mom was forced to be single for the rest of her life. Perfeito. Meu pai, depois de um tempo, deixou a nossa família, né? E a minha mãe nunca foi permitida a casar novamente. De acordo com as regras da mensagem, ela não poderia se casar novamente. No entanto, eu presenciei várias vezes filhas de pastores, né, se divorciarem e casarem novamente. Então, eu não conseguia ver a justiça. Então, a mensagem não era justa para todo mundo. Yeah, it just seems like the rules for women were just so harsh. And at the beginning, I believed it was for self-protection,
But over time, I just saw it as a way to degrade women. Perfeito. No começo, né, as regras para as mulheres, elas são muito fortes, elas eram muito fortes. E no começo eu acreditava naquilo. Eu acreditava que aquilo era feito para nos proteger. Mas depois de um tempo eu passei a notar que, na verdade, aquilo era só uma degradação feminina. Another one that comes to mind is trimming a woman's hair. I had wanted to just trim the bottom of my hair, but yet I knew there were teachings that Branham said my husband could divorce me for doing that, and I just couldn't understand why. Muito uma coisa que me vem à mente, né, essa questão da mulher não poder mexer no seu penteado, né, alisar ou encaracolar o seu penteado, né? O Bremen era totalmente contra, era proibido na igreja. Isso é uma das coisas que sempre me vem à mente em relação à mulher. So I started doing a lot of self-discovery with the Bible, looking at the original language, what those terms used when it came to hair, and I just found no scripture at all that said women could not cut their hair or that they would be divorced if they did. Perfeito. Aí eu procurei, né, em vários locais e fui até a Bíblia, ler os textos originais, para ver se havia algum indício bíblico de que a mulher realmente não poderia cortar o seu cabelo, ou essas regras tinham que ser tão duras na mulher e para a mulher, e não encontrei em nenhum lugar da Bíblia ou do texto original que dissesse que as coisas teriam que ser dessa forma. And those were just the big things that came up, and it took 2 years of collecting questions before I had the boldness to really start asking my pastor about them. E essa só foi alguma das coisas, né, que eu comecei a perceber antes de eu realmente ter coragem. Outras coisas vieram, mas antes de eu realmente ter coragem de questionar o meu pastor em relação a essas regras, ao que era implementado na mensagem. How was it dealing with the message leaders after your discoveries? Yeah, our pastor refused to meet my husband and I in person. We had a lot of questions and we requested to meet with him, but he said we could only send him a letter with our questions and he would respond that way. He did not want to meet us in person. Bem, o meu pastor se recusou a receber a mim e ao meu marido. Nós tentamos falar com ele, tentamos, né, questioná-lo, no entanto, ele disse que nós só poderíamos fazer isso através de carta, que nós teríamos que enviar uma carta para ele com questionamentos e ele nos responderia. Our concern was putting questions in a letter, you can't see the heart behind it. And so we really pushed to have a meeting. And after 2 months, we finally submitted our letter, but the pastor would not meet with both of us. He only wanted to meet with my husband. Nós nos preocupamos com essa questão de enviar uma carta, porque nós pensamos que não haveria, como posso dizer, paixão, nós não demonstraríamos o nosso sentimento ao indagar com ele as nossas questões, né? E demoramos algum tempo e 2 meses depois nós enviamos a nossa carta e da mesma assim tentamos falar com o pastor e após algum tempo ele cedeu, no entanto ele disse que só falaria com meu marido, ele não iria falar comigo. And our church that we attended in Ohio was kind of known for being Bible based. And my husband had a lot of questions on why there was so much focus on Branham. Rarely was Jesus or God mentioned in sermons. And he brought a lot of those questions up. And our pastor just finally said, you know, the message is our ultimate guide, is no longer the Bible. And that was the changing point for both of us to be able to walk away. Perfeito. Meu marido, ele é um grande conhecedor da Bíblia, né? Então, e a nossa igreja em Ohio
trabalha com essa questão da Bíblia. E ele levou os questionamentos ao pastor e ele questionou por que que era citado tantas vezes o nome de Brennan, entre outros, mas Jesus, Deus em si, não aparecia nas mensagens, nas citações. E depois de tanto questionar o pastor finalmente respondeu ao meu marido dizendo que nós não mais seguíamos a Bíblia. A mensagem era o nosso guia definitivo, a Bíblia não. My husband was the worship leader, so it was pretty obvious to the congregation there was an absence once he stepped down from that role without any explanation. But it became quickly just more of an excommunication at that point. Our pastor refused to let members of our congregation reach out to us. Perfeito, e a congregação notou, né, depois que nós percebemos tudo isso, e esse ponto chegou para nós, onde nós achamos muito estranho tudo que ocorria, a congregação começou a sentir falta do meu marido, e perceberam que nós não estávamos mais indo, visto que o meu marido era um dos líderes, né, um dos líderes da adoração. Então, a partir desse ponto, começou a aparecer mais uma excomungação, né? Nós estávamos excomungados. A cada vez, ao passar do tempo, cada vez mais nós tínhamos que nos separar das pessoas. As pessoas estavam se separando de nós. So, could you describe a moment that changed you, that touched you deeply when you were in the message? Could be something happy or some pain that you felt that you could share. What was this that touched you more deeply, the moment? The most painful thing I think that comes to mind is ever since I was a child, there was a lot of teachings about bastard-born children, children born out of wedlock, which was my own story. And a lot of the teachings were that those children could never enter the kingdom of God. But I knew, having a personal relationship, that that was not true. But it was hurtful to have pastors and other people agree to that and be preaching that constantly. Perfeito. Uma das coisas que mais me tocaram, uma das coisas para mim mais dolorosas, era a relação de ter filhos fora do casamento. Né? Esse era o meu caso, né? Filhos que teriam fora do casamento, entre pessoas não casadas, por assim dizer, não poderiam entrar no reino de Deus. E eu era uma dessas crianças. No entanto, depois de desenvolver um relacionamento e tudo isso, eu sei que isso não é possível, né? Todos têm direito a entrar no reino de Deus, mas mesmo assim era muito doloroso ver os pastores e outras pessoas da congregação que pregavam isso e concordavam com isso abertamente. And then, like in the moment of leaving, it was our entire social circle, as you probably are aware. And walking away meant we had no friends. We had to completely start over our, support group and those around us. And I thought that these people that I had been raised with and spent time at camps with was just going to be lifetime relationships, but they were extremely shallow. And that was something hard to learn and experience from. E também, quando nós saímos da mensagem, né, foi muito doloroso, porque de repente nós perdemos todo o nosso círculo social, todo o nosso círculo de amizade, tudo sumiu, né? Pessoas com quem eu cresci, com quem eu me criei, pessoas com quem eu fui a acampamentos, né, dividi momentos, e com quem eu achei que eu teria um relacionamento duradouro e longo, simplesmente sumiram da minha vida, e isso me mostrou que aqueles relacionamentos não eram relacionamentos duradouros e profundos, mas sim relacionamentos rasos, sem nenhuma ligação ou conexão emocional ou humana. So how did the mindset of the message quote affect your relationship with your family?
My mom is the only one in my family that still attends a Message church, and then my husband's parents are still in it, but none of our siblings attend Message churches anymore. And Perfeito. Ah, oh, sorry, you can go ahead. no problem. Perfeito. No momento, a minha mãe, ela ainda vai, tá? Ela ainda frequenta a mensagem. E os pais do meu marido também fazem parte da mensagem ainda, mas nenhum dos nossos filhos fazem parte. Before we physically left the Message, when we were going through questions, our family was a little bit open to having those dialogues about questions, but once we left, no more conversations about the Message was allowed with them. Enquanto nós estávamos na mensagem, nós podíamos até discutir sobre essas questões que nós estávamos levantando, esses pontos. Mas depois que nós decidimos sair, de fato, da mensagem, nós agora não podemos mais discutir nenhum tipo de coisa em relação à mensagem com eles. So we're very fortunate. I know, and a lot of people lose family members during the transition to leave the cult. But we've decided that it's more important to keep those relationships. So we've just agreed to not bring up those subjects while we're with them so that we can maintain those relationships. Perfeito. Eu nos considero, né, muito afortunados porque muitas pessoas que saíram da mensagem perderam seus entes queridos, né, perderam seus familiares. E nós decidimos viver dessa forma. Sempre que nós encontramos com eles, nós preferimos não falar sobre a mensagem para que nós possamos manter esse laço. É importante para nós manter o laço. So now it's definitely difficult to connect because there's this huge gap from where we were and how much we've grown now. And we can't talk about the growth and the things we're learning because they don't understand or want to understand that. So the relationships are a bit strained, but it's the best that they can be, and we're just grateful to still have them. E ficou um pouco estranho o relacionamento. Há uma lacuna entre nós e eles. Realmente quando a gente tem esse encontro, realmente há uma lacuna. É um relacionamento estranho, mas nós, né, preferimos mantê-lo assim, apesar de ser esse relacionamento estranho. Did the message have any psychological impact in your life? Yes. Once I left the Message, I realized I had chronic anxiety that I had dealt with since a teenager, but never knew it wasn't normal. And I was able to start getting help for that. Perfeito. Assim que eu saí da mensagem, eu eu descobri, né, que eu tinha ansiedade crônica. E isso só ocorreu, eu só percebi quando eu saí da mensagem. I think a lot of that stemmed from, the rapture could happen any moment. Some will be taken, some will be left. And that created anxiety because I only had one parent left. So what if I was left alone? And just all the doomsday type of theories that were out there about how the world's going to end just really impacted me as a child. I was very sensitive to that. Eu sentia muito medo, eu era muito ansioso devido ao fato da mensagem trabalhar profundamente com essas teorias do fim do mundo. E eu era criança que só tinha um pai vivo, no caso a minha mãe. Então eu morria de medo de perder a minha mãe, ou de perder as pessoas que estavam à minha volta e ficar sozinha. Eu tinha um receio muito grande de ficar sozinha. Então essa condição da mensagem em ter esse peso muito grande nas teorias em relação ao fim do mundo, foram um grande choque para mim, me abalaram muito quando eu era criança. I think the theories that impacted me the most as far as like predictions and what Branham said was going to happen was about Russia bombing the United States, coming in, raping the women and children.
And the second was that another Holocaust was going to happen. And this was spread after the fact that William died, but some message preachers said that he had told them in private that a second Holocaust would happen just to the believers in the United States. Duas coisas que me chocaram muito, né? Foram duas previsões, né? Deixadas por William Branham, né? Uma delas seria que a Rússia bombardearia os Estados Unidos. E a Rússia viria e invadiria o nosso país, estupraria as mulheres, né? Todo tipo de ato violento seria infligido aos habitantes dos Estados Unidos. E a segunda seria que ocorreria um novo holocausto. Apesar disso ter sido difundido após a morte de William Branham, vários pastores da mensagem diziam que William Branham havia confidenciado a eles em segredo, né? Eles teriam sido reunidos e o William Branham teria informado a eles para que eles pudessem passar para frente essa ideia de que o mundo veria um novo holocausto. And I think I was probably 9 or 10 when I first learned of what the Holocaust was and be able to make associations with what I was hearing in church. This terrible tragedy that happened to the Jews was being prophesied to happen again. And I started mentally preparing myself for some of those tragedies. And it's something a child should never have to do, but unfortunately happened with cults and with war. E eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos quando ocorreu e eu, né, estava racionalizando essa questão do Holocausto, eu estava ainda aprendendo, estava descobrindo o que era realmente o Holocausto. Então, para uma criança, né, ficar mentalizando uma tragédia como essa questão do que ocorreu com os judeus, e pensar e ficar pensando que isso poderia ocorrer novamente, né, isso choca e impacta, é um impacto muito grande para a mente de uma criança. So I started doing therapy and came to realize, got diagnosed with complex PTSD. That's where the anxiety was coming from. And, was able to start finding help medication-wise and through talk therapy on just dealing with a lot of those feelings and anxieties that I had put on me as a child. E eu comecei a fazer terapia e fui descobrindo outras coisas. Uma delas é que eu sofria de estresse pós-traumático. E fui trabalhando na terapia e vendo que a ansiedade também era um impacto muito grande na minha vida, e tudo isso foi descoberto após essa passagem da mensagem, e que eu descobri através da terapia. What impacted you? What caused all these psychological problems with you? Was because of the message per se, or do you think that the leaders that were causing or caused this to you? That's a good question. I would say both, because our preachers are not educated in how to give information correctly and the impact of that information, especially across different age groups. So they have never been to seminary school to learn how to teach theology or anything like that, of course. And then secondly, all their information came from Branham, who had all these prophecies and was unchecked because everyone believed every single word that he said. So I would find fault with both. Essa é uma boa pergunta, Will. E eu acredito que o que tem me causado tudo isso seja ambos, tanto os líderes quanto a mensagem, porque os nossos líderes, eles não eram pessoas cultas, né? Então, muitos deles passavam mensagens erradas, coisas que eles liam, mas não entendiam, e eram passadas de forma errada. E isso era passado de forma errada para vários grupos, né, de diferentes idades. Então, isso causou um certo problema, né? Dessa falta, nossos líderes não serem cultos
e não serem educados realmente como na teologia, de fato, isso para mim causou um problema. Então eu diria que ambos, tanto a mensagem quanto os líderes, foram a causa dessas questões. How did you handle the pressure and expectations regarding your role as a woman in the message or when you were in the message? Yeah, I was very lucky in the fact that my mom was a single parent, so she was allowed to go to college to support herself because the church does not support single women. And because of that, I was also allowed to go to college with her support. Perfeito. Minha mãe, ela foi permitida pela igreja, já que a minha mãe era uma mãe solteira, eles permitiram que ela fizesse, né, a faculdade, né, e eu também, por ser filha de um casal não casado, né, eles me permitiram ir, por assim dizer, né, nos permitiram, por assim dizer, fazer faculdade para que nós pudéssemos nos dar suporte, né, pudéssemos fornecer suporte para a nossa família. I'm just a very curious person. I love to learn, but unfortunately, I was constantly preached about from the pulpit because I was going to college. I was seen as independent, and that's definitely not allowed for women. And so, because of that, I felt a little bit ostracized from the congregation. Eu sempre fui muito curiosa, sempre questionei muito, e devido a isso, né, eu sempre era chamada a atenção das pessoas que estavam no púlpito. Eles chamavam minha atenção diretamente na congregação, porque para uma mulher que está estudando, fazendo faculdade, adquirindo sua independência, isso era inaceitável na mensagem. Então, eu sofria todo tipo de ostracismo pelos membros da mensagem. I ended up going to school and completing a degree for X-ray tech. And I did that for 6 years, but because of the pressure at church, I ended up leaving that career just because I felt like I needed to conform to the message to be accepted. Então, eu estudei, me dediquei e adquiri um diploma como técnica de raio-x. E trabalhei nessa função por 6 anos, mas acabei abandonando por pressão da congregação. E eu abandonei porque eu acreditava que aquilo era correto, que eu deveria realmente abandonar porque a minha congregação não concordava com aquilo. And I think over the time in the message, I felt a lot of self-confidence because I was being independent and had my own career. And then after losing that career, I lost a lot of my confidence in myself and started feeling a lot of that kind of handicapped feeling that was being pushed onto women. Perfeito. E na época que eu estava trabalhando, eu me sentia muito confiante dentro da mensagem. Eu tinha muita confiança, né, por realmente acreditar. Eu acreditava que eu tinha essa independência, eu era independente. Mas aí, depois que eu deixei essa função, deixei esse trabalho, eu comecei a me sentir menos confiante. Minha autoestima começou a descer e eu comecei a me deixar levar por essa degradação que era passado na mensagem em relação à mulher. In your time, did you notice something like that? Did you saw something like that happen? Yes, I definitely saw that happen with many young people who were interested in each other. And it also happened to me because my husband is part Japanese. Even though his parents are Japanese and white, it was allowed for whatever reason because they joined the message after they got married. But a few people tried to talk us not into getting married because of our differences, but we did not listen, thankfully. Eu presenciei algumas coisas, principalmente com os mais jovens, né? Pessoas que acabavam se apaixonando e esse direito era negado a eles. Isso aconteceu até comigo, porque o meu marido, ele é metade japonês.
Ele é de descendência japonesa. Então, foi dito para nós que nós não deveríamos nos casar, porque, né, eu era branca e ele era de descendência japonesa. Isso não ocorreu com os pais dele, porque o pai dele é japonês e a mãe dele é branca, só que como eles já eram casados antes de entrar na mensagem, não foi questionado a eles isso. Mas conosco colocaram o empecilho, mas nós não demos ouvido a isso e decidimos nos casar, e graças a Deus estamos casados até hoje. And today, how do you feel after being liberated, after being away from the message? How do you feel? Yeah, it's very different now than 8 years ago when I first left. If I can talk a little bit about that transition period. When I first left, it felt extremely alone and like I was starting my life over. I really felt handicapped those first few years. É muito bom falar sobre isso e realmente no começo eu me sentia muito sozinha. Eu me senti abandonada, eu me senti como uma pessoa deficiente, havia algo faltando ali para mim. And I use the word handicap because like my career was put on hold. I lost all my accreditation, so I could never go back into that career that I went to college for. And socially, I didn't know a lot of the pop culture references to, interact with people in the real world. Eu uso muito a palavra deficiente, porque principalmente quando eu falei do meu trabalho, eu me sentia deficiente porque eu perdi os créditos em relação ao meu trabalho, eu não podia retornar mais para o meu trabalho, eu perdi aquilo que eu tinha conquistado. E quando eu saí da mensagem, aquele era o meu círculo social. Então, na época, eu não tinha conhecimento daquela cultura. Por exemplo, eu não tinha conhecimento da cultura pop da época. Eu não sabia como me misturar com as pessoas da época, eu não tinha esse conhecimento. I would say the second year was the hardest for me emotionally. I dealt more with the PTSD that year than any other year, a lot of crying anytime I talked about my experiences. But thankfully, that only lasted for a short while, and things have definitely improved now. O segundo ano foi o mais difícil para mim. Eu me sentia muito mal, o estresse pós-traumático me afetava muito, né? Quando eu ia falar sobre a mensagem, eu chorava muito, qualquer lembrança que eu tinha, ou algo que eu estava dividindo com alguém, me fazia chorar ou me irritar. Então, foi muito difícil o segundo ano, mas com o tempo foi passando e eu fui conseguindo deixar isso, e fui me libertando disso. So now, instead of feeling like the message held me back, within the last 2 years, I really felt that it's empowered me to appreciate life more, appreciate friendships more, and myself, also to respect myself more than if I hadn't gone through that. And so there's more joy in my life now than because of the experience. Então, hoje, eu não penso que a mensagem me marcou. Eu penso que eu me libertei, a mensagem me permitiu me libertar para uma nova vida, né? Hoje eu sou muito mais feliz, eu aprecio as minhas amizades mais, eu aprecio mais o mundo. Então eu não vejo mais a mensagem como algo que tentou me segurar, mas hoje eu vejo como algo que me permitiu me libertar e ser alguém melhor, me ver de uma forma melhor, ser mais feliz. And career-wise, I finally feel like it's accelerating now because I'm confident with challenging that status quo and seeing how things can be different and approaching things with a different kind of mindset because of how I was able to leave the message. I've applied those tools to work, and it's really benefited me in a great way. E visando o termo carreira, o trabalho, né, e essa questão me fez ver as coisas de forma diferente, me permitiu me desafiar mais, né, me permitiu trabalhar com mais afinco, né, em vez de eu pensar que a mensagem teria me causado um dano em relação a mim, não,
A mensagem fez com que eu pudesse trabalhar melhor a minha mente, o modo como eu vejo as coisas hoje. A mensagem me tornou mais forte. Sair da mensagem, no caso. And so how did your website came about? Yes, so the Casting Pearls project initially kind of started in my mind back in Ohio when I left the church. I had been working with an organization that was helping women leave the sex trafficking trade. Bem, o site, né, eu desenvolvi e veio para mim, né, quando eu estava trabalhando com certas mulheres, principalmente isso foi o que mais me enfatizou, no comércio, né, de rapto de mulheres e venda de mulheres. Escravidão feminina, no caso. That project was with Salvation Army, and I realized that there were so similarities from what I was seeing from the women's experience, with just being belittled and, you know, pushed down and not having that self-confidence. So then I realized I had some similar things, although not to the extent, unfortunately, that they've been through. But from that, I realized I wanted to empower women, and I wanted to give women and from the message of voice to share their experiences on a platform. E esse projeto, né, em relação ao tráfico de mulheres, que eu participei, era um projeto do Exército da Salvação, e vendo aquele projeto, eu me identifiquei como alguém que é uma mulher da mensagem, me identifiquei com aquelas mulheres, não, claro, aquela extensão da violência emocional, psicológica, aquelas mulheres, e física, que aquelas mulheres sofreram, não dessa forma. Não jamais me colocaria dessa forma, o tanto que elas sofreram. Mas em relação à degradação feminina, ao que elas estavam sentindo, o que estava sendo infligido a elas, eu vejo que muitas das mulheres da mensagem passam por certos traços do que aquelas mulheres passam. Então, isso me fez relacionar e isso me levou a trabalhar no site em relação a esse tipo de coisa. And then we got a chance to take a traveling job, both my husband and I, with the same company, and travel the US for a 3-year contract. And that allowed me to meet women in different cities of the US while creating the different stories for the project. E eu e meu marido, nós tínhamos um trabalho onde nós viajávamos pela nossa empresa. Nós tínhamos um contrato de 3 anos, onde nós tínhamos que ir a várias cidades para realizar o nosso trabalho. E isso me permitiu ter acesso a diferentes mulheres, o grupo de mulheres. Então, isso me deu acesso a várias histórias, ou diferentes histórias que eu pudesse utilizar. And the purpose of the project is, one, to give women a voice, because it's louder when there's a group of women sharing collective stories, and it's a safe place. Some of the women are on there anonymously. They don't have their real name. And then second, it's to inform women who might be questioning some of their teachings and be able to see that, yes, there's life after the message if you decide to leave it. E o mais importante no projeto, o que eu vejo, é que o projeto ele trouxe uma voz para a mulher. Um grupo de mulheres empoderadas, ou empoderando isso que nós estamos, essa bandeira que nós estamos levantando no projeto e no site. As mulheres se inscreveram e nos contaram, algumas anonimamente, não é o nome delas que aparece no site, outras colocaram seus nomes, e isso nos mostra, e elas deixaram mensagens para mulheres que talvez ainda estejam na mensagem, mulheres que questionam a mensagem hoje em dia, e talvez queiram se libertar, ou gostariam de se libertar da mensagem, e isso é a base principal do nosso projeto. It was a realization probably at the beginning of the project that most of the women don't have the life skills taught to them on how to
get their own career, live on their own, how to have childcare if they don't have a second income. And so the platform also helps tie them to local resources that can help with some of those financial burdens if they decide to leave on their own without their spouse. E no nosso projeto, nosso site também trabalha essa questão de que muitas das mulheres não têm as habilidades sociais necessárias, e quando elas deixam a mensagem, né, para uma construção de uma carreira, ou até para o cuidado com os filhos, do lado quando estão fora da mensagem, entre outras coisas que são voltadas para o meio social fora da mensagem. Então, o nosso site ele trabalha com essas habilidades. Nós ajudamos mulheres, principalmente mulheres, que deixam a mensagem sem os seus esposos, a verem como poderiam trabalhar para ter uma segunda renda, né, um desenvolvimento de carreira, um desenvolvimento de vida, por assim dizer. Nós ensinamos e nós trabalhamos essas habilidades, caso essas mulheres queiram. And unfortunately, there's quite a few women each year that reach out that are in domestic violence situations, just very unsafe homes, which is beyond my capabilities to help. So I try to get them in contact with social services that can help with their particular situation and be able to give them, the assistance that they need for that. E eu tenho muito contato com mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem abuso e vivem em lares que não são seguros. E, infelizmente, eu não tenho a capacidade de ajudar essas mulheres nesse tipo de situação. O que eu faço, geralmente, é colocá-las em contato com o serviço social, com conselheiros, para que elas possam buscar ajuda, buscar uma vida melhor, para sair daquele lugar onde elas vivem. So, if you could go eye to eye, personally, with this person or these people from the message, they are leaving the message, they left or are leaving the message right now, what would you say? What advice would you give to these people? I think from my experience, the biggest impact that I had to finding purpose in life and joy and support is finding a new social group to surround yourself with. And that can be found through local churches in your area. They typically offer support groups and women's Bible studies and mentor programs that really help you build up your social circle again, because you will need that support once you lose your friends and your family that you had in the message. O maior conselho que eu posso dar, que eu posso falar para essas pessoas, é buscar um suporte, porque quando elas saírem da mensagem, elas praticamente vão perder tudo, vão perder o seu círculo social, vão perder as pessoas que estão à sua volta. Então, que as pessoas busquem suporte, seja numa igreja local, né, as mulheres podem procurar um grupo bíblico feminino, ou grupos de suporte mesmo, de suporte para a vida, ou suporte da mulher, né, que busquem esse suporte, porque no começo é muito difícil. A pessoa realmente vai se sentir muito sozinha. Então, o ideal realmente é buscar um suporte. I think therapy is probably the key piece to helping make that transition, but I know it's not very affordable if your insurance doesn't cover it. So in my case, I was able to find free therapy through a large community church that was able to support my mental and emotional growth during that transition time. E eu creio que a terapia seria um ponto-chave a ser trabalhado. Eu sei que muita gente não teria acesso devido aos valores e muita gente tem planos que não cobrem
esse tipo de especialidade. Eu tive sorte, né, que eu consegui uma terapia gratuita através dos grupos, né, das igrejas que eu participei, então eu tive essa sorte, mas eu acredito realmente que a terapia seja importante ao deixar a mensagem. And the best analogy I can give, someone in the message actually gave it to me about something unrelated, but being in the message was like being inside of a house that was on fire, but you only see smoke. You can't see where the fire is coming from. But when you step out of the house, now you see where all the confusion was coming from, and now you can see things clearly and get help for yourself. And that's what leaving the message was like. I finally was able to breathe and see clarity and just feel like my life is starting over fresh. And um, it's not easy, but it is definitely worth the journey to work on the healing once you leave the message. E uma coisa que eu gostaria de dizer às pessoas também é até uma analogia. Eu gostaria de passar que é até uma analogia que foi me dita por uma outra pessoa da mensagem, que deixou a mensagem, né? Ele dizia que estar na mensagem é como estar dentro de uma casa que está em chamas e você está ali no meio da fumaça e você não consegue ver o que está em volta. Somente quando você sai daquele local e você sai da fumaça é que você consegue realmente enxergar o que está acontecendo. Os seus olhos, você consegue respirar realmente, você consegue entender o que está acontecendo, né? Então eu acho realmente que é isso que acontece. É muito difícil deixar a mensagem, é algo muito difícil, não é fácil. Mas quando você deixa, é um caminho tortuoso, é doloroso, mas quando você consegue, realmente é libertador. Quando a fumaça se dissipa e você consegue respirar realmente e olhar claramente para o que está acontecendo na sua vida, realmente vale a pena. Vale a pena fazer isso. Obrigado pela entrevista. Que Deus possa te abençoar, Deus possa abençoar o seu esposo. E estamos felizes por ter você aqui conosco. E obrigado por tudo. Obrigado. And I'd just like to thank you. Thank you very much. And I love your website. I had looked for some websites about the message. I found of Rod Bergen, and I found yours as well. And what you say in your website is very profound. I think that helps a lot of people. I like very much what is written there. So it is very important what you do, you know. E, Will, eu gostaria até de adicionar uma coisa em relação à Pérola. Eu achei muito bacana. Hamilton did, personally, I'd like to add this. I found it to be very, how can I say? I don't know if I could a word between intelligent and wise, because the Casting Pearls it's a very good name for a website, especially because you did connect with Matthew Passage, you know, about the women being pearls. I found I didn't know your website before Will sent me the website. I read all the messages that were there, and I found it very intriguing, especially because the quotation that you said about the pearls and about Matthew Passage. And I looked and said, this is very good. The way she connects the pearls, the woman, and the passage from Matthew. To me at least, it seems simple, but if you take a look, is also awesome, because not everybody does this connection like you did about women, to the women that are suffering what you suffered and are still suffering today. So I found it very, very good. The word I will say is awesome. Yeah, I found it very awesome what you said there. I'm just to tell Will what we were discussing here. Will, eu estava falando com ela que eu acho muito bacana a questão do nome do site, né? Esse jogando pérolas, né? Casting Pearls.
essa conexão que ela fez, né, entre a passagem de Mateus de Matthew e o site dela, né, e todos os relatos que ela tem, e a menção que ela fez em relação às pessoas, as mulheres que estão sofrendo e ainda sofrem na mensagem, né, eu disse para ela, achei impressionante, apesar de parecer muito simplório para alguns, se você lê a conexão que ela fez, mas você não vê tanta gente fazendo essa conexão, ou usando a passagem daquela forma. E ela ligando as mulheres com as pérolas e ligando a passagem, eu achei fantástico. Achei fantástico. Well, thank you so much for just bringing awareness about the message and for interviewing both Deborah and I. I appreciate you just bringing more to the public and to message people what the difference is for women that have experienced some of those teachings. And I think podcasts like this are just going to help more and more people leave, hopefully every day, if not every week, month, and year, and that the message is going to slowly start dying. And I'm very excited about that. And that's what gets me excited about talking about my experiences, because I just hope and pray that, one, no one else joins the cult, and two, that people find the courage to be able to leave. So thank you for all your work you're doing here. Eu gostaria de agradecer por todo o trabalho que você faz, eu gostaria de agradecer por você ter entrevistado a mim e a Débora, por você estar conscientizando as pessoas que estão na mensagem, né, que você está conscientizando as pessoas que estão deixando a mensagem, ou gostaria que deixassem a mensagem, conscientizando em relação ao que a mulher passa, né, vendo que a mulher passa na mensagem, as dificuldades que nós passamos. E essa consciência que você está trazendo é muito bacana, porque, para ser sincero, eu espero que a mensagem acabe. Eu realmente espero, desejo que a mensagem acabe. Mas, enquanto isso, eu fico muito feliz que você esteja trazendo essa conscientização. E, primeiro, que as pessoas não mais entrem na mensagem, não mais se juntem ao culto, e que as pessoas que estão lá dentro deixem a mensagem. Então, eu agradeço muito por essas entrevistas, por esse podcast que você faz, e que você continue fazendo esse trabalho de conscientização. Muito obrigado. Deus abençoe.